Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. China retira suspensão de exportações de 2 frigoríficos brasileiros. Ministério da Agricultura anuncia a abertura de mais 2 mercados para o agronegócio brasileiro. Exportações de arroz dobram em abril para mais de 140 mil toneladas. Petrobras anuncia a redução do preço do diesel e da gasolina para as distribuidoras. A medida passa a valer a partir desta quarta-feira. E vamos mostrar ainda que a pesca no Pantanal beneficia 1 milhão de pessoas. A região recebe 223 mil pescadores amadores por ano. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. A China retirou a suspensão de exportações de 2 frigoríficos brasileiros. A Administração Geral de Aduanas da China derrubou a suspensão de uma planta frigorífica da BRF para aves e suínos de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, que já vigorava desde a pandemia de Covid-19, e também uma unidade de abate de bovinos da Master Boi em São Geraldo do Araguaia, no Pará. Depois de um dia tenso, com a confirmação de casos de gripe aviária em aves silvestres no litoral brasileiro, nós comprovamos na prática o que sempre dizemos, que o sistema de defesa brasileiro é eficiente, é transparente, garante a qualidade dos nossos produtos. A China, através da GACC, acaba de publicar no seu site o levantamento da suspensão dos embargos à planta frigorífica da BRF em Lucas do Rio Verde para aves e suínos, que estava suspenso desde a pandemia do Covid, agora hoje pode voltar a exportar para a China. Também liberou a planta de bovinos em São Geraldo do Araguaia, no Pará, da Master Boi, mostrando que, independente de qualquer crise sanitária, o Brasil tem um bom controle, garante a qualidade de seus produtos e continua exportando para os mercados mais exigentes. Muito obrigado pela confiança de todos, parabéns aos produtores, às plantas frigoríficas que continuam produzindo com qualidade e mostrando que o Brasil é eficiente. Abraço a todos. Seguimos com boas notícias porque o Brasil dobrou as exportações de arroz em abril. Foram mais de 140 mil toneladas contra 67 mil comercializadas no mesmo período do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, a receita com essas vendas atingiu 47 milhões de dólares na comparação com os 18 milhões de dólares no ano anterior. Nos primeiros 4 meses desse ano, as vendas externas de arroz já chegaram a quase 509 mil toneladas. Olha, vamos pensar lá na frente. Silmar Cesar Miller já está com a gente aqui para falar no Agritendências sobre os mercados. Como é que fecharam hoje e as commodities agrícolas também? Silmar, boa noite. Márcio, muito boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, Márcio, vamos começar pelo mercado financeiro aqui, que teve impactos hoje de vários fatos novos que mexeram com os nervos hoje aqui, começando pela Petrobras, né? Petrobras anunciando aqui uma nova política para os combustíveis aqui no Brasil e já anunciando uma queda nos preços aqui da gasolina, do óleo diesel e também do gás de cozinha. Isso teve impacto nos mercados, um dos mercados impactados por conta dessa notícia foi o mercado de câmbio. O dólar subiu hoje, 1,1%. Por quê? Porque não ficou muito claro ainda como é que será essa política da Petrobras para frente. Ou seja, tem uma explicação dada para a Petrobras, tem fatos novos já com redução dos preços dos combustíveis, mas ficaram muitas dúvidas no mercado com relação ao desdobramento dessa política, como é que vão ser os critérios de reajuste, se vai ser totalmente ou pelo menos parcialmente acompanhado do mercado internacional e particularmente, claro, o próprio mercado de câmbio. Então o dólar foi um dos que reagiram por conta disso hoje, mas também outros fatores impactaram no mercado financeiro aqui no Brasil, no mercado de câmbio em particular. Um outro fator foi a leitura aqui dos detalhes do novo pacote do arcabouço fiscal, que entra em votação no Congresso essa semana, que apresentou algumas emendas com exceções aqui. Por exemplo, o salário mínimo fica fora das limitações impostas pelo pacotão. Isso deixou o mercado um pouco inseguro com relação ao impacto disso nas contas públicas, entre outros
em outras repercussões. Por outro lado, saíram dados também sobre a produção industrial nos Estados Unidos, ficou muito acima da expectativa, crescimento de 0,5% no último mês, contra uma expectativa de praticamente estabilidade, apenas crescimento de 0,1%. Isso remeteu à possibilidade de mais aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, porque sinaliza que a economia americana continua muito aquecida e isso, claro, é inflacionário. Enfim, dólar fechando em forte alta hoje, 1,1%, R$ 4,94, e o mercado de ações caiu, mesmo com impacto positivo, pelo menos no primeiro momento, dessa questão nova da Petrobras, a nova política, com as ações da Petrobras subissem hoje, entre 2,5% até 3%, dependendo do tipo de ativo, mas o mercado como um todo caiu hoje, queda de 0,8%, o índice Bovespa na B3. Petróleo caiu no mercado internacional hoje, 0,8%, 74 dólares e 90 centavos o barril. E o mercado de commodities agrícolas com predominância de quedas hoje. No caso dos grãos, queda bastante forte na Bolsa de Chicago, por exemplo, soja despencou em 2,3%, em parte refletindo aqui essa situação da produção industrial nos Estados Unidos, que remete a esse possível aumento mais aumento de juros nos Estados Unidos. Preocupação com a China. A China divulgou hoje dados da sua produção industrial, com números que vieram bem abaixo da expectativa, praticamente a metade do esperado, em torno de 5%, quando a expectativa era de um crescimento no último mês de mais de 10%, quase 11%. Então, isso impactou negativamente no mercado de soja, lembrando que a China é o maior importador mundial. Então, a soja despencou hoje na Bolsa 2,3%, o milho acompanhou por razões mais ou menos semelhantes, caiu 2,2%, trigo também teve queda hoje, 1,7%, na Bolsa de Nova York, café arábica caiu 1,4%, já o café robusta, que é o nosso Conilon, referência para o nosso Conilon, fechou em alta hoje, o maior nível em 12 anos, lá na contramão do café arábica, o robusta aqui, por questões de preocupação com a safra do Vietnã, que é o principal produtor e exportador mundial. O Vietnã não anda muito bem em termos de produção e de exportações, isso está se refletindo em altos preços do café Conilon lá, o que beneficia os produtores lá do nosso Espírito Santo, também de Rondônia. Açúcar fechou em queda hoje, 0,8%. Na contramão, o algodão subiu 1,2%. Suco de laranja também voltou a aquecer o seu mercado, 1,7% de alta. E o boi gordo não tem jeito. Ensaiou uma alta ontem, hoje voltou a cair bastante. O boi gordo no mercado futuro, tombo de 2,3% no contrato de julho. Fechou a R$ 252 arroba. Este é o retrato do mercado nesta terça-feira, Márcio. Bem movimentada, né? Obrigado, Silmar. Até amanhã. Amanhã, muito boa noite. Olha, vamos entender então essa decisão da Petrobras de hoje, né? Vamos tentar entender agora o que significa o fim da paridade internacional para a definição de preços do diesel e também da gasolina. Dá uma olhada. Pela regra em vigor desde 2016, os preços dos produtos no mercado interno acompanhavam as oscilações internacionais do petróleo e do dólar. De acordo com o comunicado divulgado hoje, a nova estratégia vai usar referências de mercado como o custo alternativo do cliente e o valor marginal para a Petrobras. Os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse da volatilidade para os preços internos. Ainda de acordo com a nota da Petrobras, a estratégia comercial tem como premissa os preços competitivos por polo de venda, em equilíbrio com os mercados nacional e internacional, levando em consideração a melhor alternativa acessível aos clientes. Com a mudança, a estatal diz que tem mais flexibilidade para praticar preços competitivos, se valendo de melhores condições de produção e logística. Na menos 0,40, portanto 40 centavos por litro, redução, 12,6% a menos. Diesel A, 0,44, 44 centavos por litro, menos 12,8%. GLP, gás de efeito de petróleo, menos 8 centavos e 97 por botijão de 13 quilos. R$8,97. GLP, menos 8,97 reais por botijão de 13 quilos, menos 21,3%. Lembrando, gasolina A é aquela antes da mistura com etanol e antes de chegar na distribuição e na revenda. É a gasolina na porta da refinaria. Diesel A, antes da mistura com biodiesel, portanto, diesel puro da refinaria.
Qual é o impacto que a gente está colocando na nota? Pela primeira vez a gente está tentando colocar um impacto possível na bomba. Caso todas as outras parcelas até chegar ao consumidor se mantenham fixas, nós teremos um preço da gasolina C reduzido de em média, 5,49% do litro para 5,20% o litro. Aguardemos então esses preços para o consumidor. A seguir, Comissão de Direitos Humanos debate pulverização aérea. E você vai ver ainda que o Ministério da Agricultura anuncia a abertura de mais 2 mercados para o agronegócio brasileiro. Onde será, hein? Daqui a pouco a gente conta. Já, já. Olha só, hein? O Ministério da Agricultura anunciou a abertura de mais 2 mercados para o agro brasileiro. O Egito autorizou a importação de gelatina e colágeno produzidos no Brasil, enquanto a Índia passa a permitir a importação de refresco de açaí. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, poderão ser vendidas ao exterior gelatinas e o colágeno de qualquer estabelecimento sob CIF, o Serviço de Inspeção Federal, que cumpram critérios sanitários e que esteja acreditado pela empresa Izeg Halal. Já no caso do refresco de açaí, que a partir de agora tem abertura para o mercado indiano, deverá ser comercializado em caixa e não refrigerado. Desde o início de 2023, o Ministério da Agricultura já contabiliza a conquista de 20 mercados para o agro brasileiro. E vamos nessa. Olha, políticas que gerem mais renda ao país, garantindo a preservação do meio ambiente. Este é o tema do seminário Desenvolvimento Sustentável na Amazônia, que começou nesta terça-feira em Brasília e vai até quinta. As propostas discutidas no seminário serão levadas para a Cúpula da Amazônia, que acontece em agosto em Belém do Pará. O Brasil, a região e o mundo mudaram. Deve levar em conta novas demandas, novas expectativas, novos atores. Não se cogita mais, como no passado, debater o futuro da Amazônia sem os amazônidas, incluindo os povos indígenas e comunidades tradicionais. A criação do Ministério dos Povos Indígenas, MPI, aqui presente, é aporte da maior relevância para nossos trabalhos. O desenvolvimento sustentável do Brasil, bem como sua inserção internacional, passam necessariamente pela articulação do seu lugar no mundo como país amazônico e sul-americano. Não existe Brasil sem Amazônia e não existirá Amazônia sem um Brasil presente e atento a seus múltiplos desafios. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou a necessidade de políticas que gerem economia ao país sem que haja desmatamento de áreas da Amazônia. Acho que nós temos que alterar radicalmente o modelo que vem do governo militar para a Amazônia. Naquele período, o modelo era integrar para não entregar. E assim, cortar árvores era a virtude daquele modelo para ocupação. Depois vem o tema das commodities que avançam sobre a Amazônia. Na minha opinião, nós temos que criar uma economia ali em que a Amazônia e as árvores de pé sejam mais rentáveis para os habitantes da Amazônia. E acho que esse que é a virtude de um novo ciclo. O Supremo Tribunal Federal derrubou uma lei estadual que proibia a construção de hidrelétricas no rio Cuiabá, em Mato Grosso. Para pesquisadores, a instalação desses empreendimentos ameaça a produção de peixes e a renda de milhares de pessoas que vivem na pesca. Bom, vamos entender melhor isso, né? Porque o Agostinho está aqui para trazer detalhes para a gente. O Agostinho Catella, que é pesquisador da Embrapa Pantanal, vai trazer os detalhes para a gente, né, Agostinho? Boa noite para você. Porque é o seguinte, né? Como é que a construção de barragens pode impactar a população de peixes? A gente tem tantas barragens pelo Brasil, tivemos problemas, não? Que espécies estão mais ameaçadas nesse caso aí? Obrigado pela presença, seja bem-vindo, Agostinho. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Está me ouvindo bem? Tranquilo.
Tá ótimo. Ocorre o seguinte, os peixes mais importantes para a pesca, né, são os peixes migradores de longa distância, que comumente a gente chama aqui na bacia do Alto Paraguai de peixe de Piracema. Esses peixes, eles se alimentam na planície do Pantanal, né, se organizam durante a cheia, depois na vazante, na seca, eles migram por longas distâncias até as cabeceiras, né, e para se reproduzir. Então, o que acontece? Se você construir uma represa hidrelétrica, você barra o acesso dos peixes que estavam aqui embaixo se alimentando aos seus sítios de reprodução no alto. Então, você vai colapsar essas populações, né? E, com certeza, esse conjunto de hidrelétricas que foi construído no Brasil, ele levou à derrocada dos peixes migradores pacu, pintado, caixara, jaú, os grandes surubins, nos rios brasileiros. Mas não tem jeito, Agostinho, ou seja, as estratégias que existem para minimizar ou evitar, né, e esses mecanismos aí de transposição de peixe, não dá, eles não são suficientes para o ciclo de vida desses peixes que a gente está citando? Não são. Os estudos todos que existem, eles mostram 3 aspectos bastante claros. Um é o seguinte, eles são ineficientes com relação à quantidade de peixe que passa, tá? E eles são seletivos com relação às espécies que passam e ao tamanho dos peixes, tá? Ou seja, vai passar peixe que não é representativo das populações e nem na quantidade que seria necessário. E fora isso, imagine que você tem ainda algumas populações remanescentes que se reproduziram na represa ou acima da represa. Os ovos e as larvas dos peixes, eles recebem um atraso quando eles entram no lago e não são capazes de transpor a barragem que a represa representa e de completar o ciclo de vida dos peixes aqui embaixo, a jusante da represa. Bom, quando o Agostinho fala lago, é o lago que é formado com a barragem, quando você tem uma barragem da hidrelétrica, né? Exato, e aí exato. Deu para ficar bem claro o que significa esse lago. Mas, ô Agostinho, como é que a Embrapa fez esse estudo, hein? A Embrapa Pantanal trabalhou aí nesse projeto aí para elaborar esse estudo de impacto aí. Quais foram os resultados apontados, além de que você já contou para a gente aí? O seguinte, em 2016... a Agência Nacional de Águas recebeu a incumbência de formatar o plano de gestão da região hidrográfica do Rio Paraguai, né? É o plano de gestão da região hidrográfica do Paraguai. Então, como a Agência Nacional de Águas estava ciente, até aquele momento existiam cerca de 47 empreendimentos hidrelétricos instalados e 133 propostas de novos empreendimentos. Então, ciente dos impactos potenciais que esses empreendimentos novos poderiam causar, a Agência Nacional de Águas procurou a Embrapa, né, encomendando um projeto de pesquisa para avaliar os impactos potenciais desses empreendimentos em toda a bacia. É um desafio monumental. Então, o que a Embrapa fez? A Embrapa falou para a Agência Nacional de Águas, escuta, temos que montar uma grande e multidisciplinar equipe. Então, foi montada uma equipe com 21 instituições, né? 83 pesquisadores, num total de 250 pessoas trabalharam para realizar esses estudos nas áreas de hidrologia, qualidade de água, ictiofauna e pesca, socioeconomia e produção de energia. Foram 4 anos e os resultados foram produzidos. Posso falar direto? Por favor, fica à vontade. Tem mais 30 segundos. Ok. Em suma, os principais resultados foi o seguinte. Na análise integrada, nós identificamos onde é que estão, em cada uma das subbacias, Alto Paraguai, Cuiabá, Piquiri, Taquari, APA, onde é que estão as principais rotas migratórias dos peixes. Tá? Então, nessas áreas estão 30% dos empreendimentos propostos. E para conservar os peixes, que por sua vez vão manter a pesca profissional artesanal e todo o turismo de pesca do Pantanal, essas áreas precisam de ficar livres, sem barramentos. Então, já há um zoneamento, né? E o que a gente espera é que as autoridades adotem os resultados desse projeto para que a gente possa, de fato, manter os peixes e as atividades relacionadas
aos peixes que a pesca, né? Além das funções ecológicas que os peixes realizam no ambiente do Pantanal. Muito bem, Agostinho, só para terminar, em 10 segundos, muitas famílias vão ter prejuízo com isso? Claro. Se não forem respeitados esses projetos, a gente tem pelo menos 8 mil pescadores profissionais artesanais, com 30 mil pessoas envolvidas diretamente. O setor turístico pesqueiro, o Pantanal é o principal destino do país, nós sabemos disso, né, da pesca amadora de águas interiores. Estima-se em torno de 200 mil pescadores por ano, e fora isso tem um grande contingente dos cidadãos residentes na bacia que pescam para sua sobrevivência, né? Eles pescam e levam o almoço para casa, tá? Então todo esse contingente seria prejudicado. Agostinho Catella, que é pesquisador da Embrapa Pantanal, trazendo para a gente esse panorama desse trabalho fundamental que a Embrapa fez na região. Agostinho, a gente sempre espera desenvolvimento, né, progresso, mas com sustentabilidade, né? Se a gente puder caminhar junto, desenvolvimento e sustentabilidade, ganhamos, todo mundo ganha, né? Então a gente espera que isso aconteça. Agostinho, obrigado, boa noite, bom trabalho aí. Boa noite, obrigado. Valeu. Durante sessão da Comissão de Direitos Humanos, que debateu possíveis riscos da pulverização de biodefensivos por aeronaves, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola destacou a tecnologia e a regulamentação da aviação agrícola e reforçou o compromisso das entidades e das empresas do setor com as boas práticas no campo. O diretor do SINDAG, Gabriel Colli, falou na Comissão de Direitos Humanos sobre a legislação existente sobre a atividade e suas tecnologias. A aviação é o único segmento para o trato de lavouras com regulamentação específica. O setor é composto em sua maioria por pequenas e médias empresas, que somam quase 5 mil pessoas. Entre todas as suas funções, na maior parte delas, profissionais com capacitação técnica. Talvez as pessoas não saibam de tudo que é aplicado nesse país, seja químico ou biológico, só não chega a 10% que é aplicado com avião. Então a gente está debatendo uma parcela muito pequena. Talvez tem mais pessoas que devem fazer parte desse debate aqui, mais entidades, fabricantes, indústria, que tem que fazer parte desse debate aqui. Todos nós defendemos, sim, um ambiente melhor, com responsabilidade. Foi falado agora aqui em alternativas, a gente também está buscando alternativas e todo mundo está buscando trabalhar. A gente não pode generalizar as coisas, isso nos deixa um pouco decepcionados e até nos causa falta de respeito quando as pessoas falam, bom, a aviação agrícola contamina, a aviação agrícola pulveriza. Bom, se alguém fez isso, esse alguém tem que ser punido. Atrás dessas empresas que muitas vezes as pessoas falam aí, tem pessoas trabalhando, estão sustentando suas famílias. Em alguns casos é a única forma de aplicação, né, as culturas mais altas, aí que depende o estágio da cana, eucalipto, café, milho, etc. A cultura, né, o arroz no Rio Grande do Sul é um exemplo, né, que usa muito a aviação agrícola pela sua forma de produção. A qualidade da aplicação a gente vem evoluindo, né, porque o Brasil ele é um celeiro de bons pesquisadores. A gente vê nos últimos 50 anos como a nossa agricultura evoluiu. Isso deve-se muito à pesquisa. Deve-se ao investimento, à pesquisa, à melhoria, às boas práticas. A aviação agrícola vem junto, vem nessa carona, tem muito para melhorar, não tem nenhuma dúvida disso, mas ela já melhorou bastante, já tem hoje uma segurança muito maior da aplicação. A seguir, a previsão do tempo para todo o país e você vai ver também um dos principais pontos turísticos de Curitiba. A estufa do Jardim Botânico foi reaberta ao público. É lindo demais, hein? Muito jóia. A gente conta depois do intervalo. Hora da gente saber como é que fica a previsão do tempo para todo o país nessa quarta-feira. E quem conta pra gente como é que fica o clima é a Luísa Cardoso. A Conab apontou que a maior parte das lavouras de trigo e também de milho segunda safra estão em boas condições em todo o país. Apenas no norte de Minas Gerais, áreas de Goiás e também do oeste da Bahia e norte do estado baiano é que há restrição hídrica por falta de chuva, mas isso para as áreas de milho segunda safra e também para o feijão no estado baiano. Nos próximos dias, a condição ainda vai ser a mesma, tempo firme sobre essas regiões, então essa condição de restrição hídrica deve prevalecer, prejudicando os cultivos.
No norte do país é onde ficam os maiores volumes acumulados, passam de 80 milímetros em áreas do Amazonas, Roraima, Pará e também do Amapá. Já em relação a todo o centro-sul e também as áreas do nordeste, o tempo firme prevalece, o sol aparece no céu entre poucas nuvens e não chove. Na próxima semana, entre os dias 22 e 26 de março, a condição permanece praticamente a mesma, tempo firme em todo o centro-sul e o norte do país com os maiores volumes acumulados. Nesta quarta-feira, a condição ainda vai ser de sol em todo o centro-sul do país, isso em função de uma área de alta pressão que continua impedindo a formação de nuvens carregadas, inclusive até os próximos dias. No norte, o alerta é para temporais, principalmente entre o Amazonas, Roraima, Pará e o Amapá. Pancadas de chuva que acontecem em vários momentos do dia, intercalando períodos de céu nublado. Outro destaque é para a chuva extremamente volumosa na costa leste do litoral nordestino, principalmente entre a Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Pancadas muito volumosas que devem vir acompanhadas de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora, descargas elétricas e também potencial para transtornos, deslizamentos de terra, enchentes e quedas de árvore por conta da força do vento podem ocorrer. No sertão nordestino, o tempo firme também prevalece, assim como boa parte do estado baiano. Falando nas temperaturas desta quarta-feira, 31 graus de máxima em São Luís, 31 em Natal, 28 em Salvador, onde a chuva chega com mais intensidade e a massa de ar polar ainda atua sobre todo o centro-sul do país, então as temperaturas máximas em São Paulo devem chegar a 23 graus, 22 em Curitiba e apenas 25 em Porto Alegre. Deu uma esquentada, né, Luísa? Obrigado. Olha, o prêmio Jornalistas Mais Admirados do Agro chegou à sua 3ª edição. E o canal Terra Viva, mais uma vez, é um dos destaques. São 9 jornalistas indicados, 3 programas que chegaram à segunda fase, além de 3 categorias que o canal concorre. O nosso, JTV, é um deles. Confira os detalhes. O prêmio Jornalistas Mais Admirados da Imprensa do Agro, promovido pelo portal Jornalistas e Companhia, chega à 3ª edição com recorde de votação. Foram mais de 9.000 indicações, o dobro do registrado no ano passado. Do canal Terra Viva, são 9 jornalistas indicados na segunda fase: Andréa Fogaça, Daiane Andrade, Lilian Munhoz, Pedro Costa, Regina Dourado, Renata Afonso, Renata Maron, Sidney Maschio e Vinícius Marra. O canal Terra Viva também concorre em mais 3 categorias: canal digital, site e programas de TV especializados, com indicações do Agromanhã, Bem da Terra e Jornal Terra Viva. O canal AgroMais também ampliou o número de jornalistas indicados nesta edição, com 5 profissionais: Leandro de Souza, Nayane Carvalho, Raíssa Lomonte, Simone Garcia e Tiago Silva, além das categorias Canal Digital, Site e os programas indicados Agromanhã e AgroMais 17. Na Rede Bandeirantes, o programa Nosso Agro, também exibido pelo canal Terra Viva e realizado em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, foi indicado na categoria Programa da TV Aberta. Juntos, Terra Viva e AgroMais somam o maior número de jornalistas finalistas nesta edição. O prêmio Os Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio homenageia profissionais, veículos, publicações e programas especializados na cobertura de agronegócio. No total, 179 jornalistas de 35 veículos diferentes foram citados na etapa de livre indicação para a categoria principal, com 75 deles sendo classificados para o segundo turno. Olha, a gente conta aí com o seu apoio, com o seu voto, tá bom? Você que nos acompanha, não só aqui no Jornal Terra Viva, né, que está concorrendo, o Nosso Agro, que eu apresento também na Band todos os sábados ao meio-dia, e todos os meus colegas aqui que merecem demais esse prêmio. Então, para participar da votação, tá aí o link, olha, www.pesquisa.portaldosjornalistas.com.br. A gente conta com o seu apoio aí, tá bom? Com a sua votação. Nos prestigie.
Um dos principais pontos turísticos de Curitiba, a estufa do Jardim Botânico, foi reaberta ao público. É a primeira vez que o Lucas visita Curitiba. Muito bacana, limpo. O Jardim Botânico, um dos principais cartões postais de Curitiba, atrai 1.800.000 turistas por ano. Numa área de quase 280 mil metros quadrados, o espaço abriga um enorme jardim em estilo francês, além de uma pista de caminhada, um velódromo e uma estufa. Entre as espécies cultivadas no local estão a araucária, a árvore símbolo do Paraná, a erva mate, imbuia, bromélias e orquídeas. Há um mês, o espaço estava fechado para a manutenção das 3.800 peças de vidro e de toda a estrutura metálica. Agora foi reaberto ao público, que também pode visitar o Jardim das Sensações. Nele, os visitantes percorrem um caminho com plantas aromáticas e medicinais. O Cleiton aprovou o passeio. Maravilhoso, maravilhoso, muito bonito. Achei bem bacana mesmo. Ó. Parece que eu estou na Europa. Nunca fui para a Europa, mas parece que eu estou na Europa. É bem bacana. E a gente tem muita coisa aqui mais bonita que a Europa, hein? Gente, obrigado por estarmos juntos mais uma vez no Jornal Terra Viva. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue no período noturno, na madrugada. Deixo o meu convite para você. Continue com a gente aqui